Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cristo Corp, um canal de princípios cristãos moldando líderes e organizações. Hoje nós chegamos ao quarto vídeo da nossa série sobre lideranças, segundo a Bíblia. E nós já falamos sobre a liderança situacional, a liderança autocrática, e na semana passada nós abordamos um pouquinho da liderança democrática. E no nosso vídeo de hoje, falaremos sobre uma liderança bem conhecida no mundo das organizações, a liderança transformacional. E para isso, traremos como exemplo uma mulher que quebraria todas as expectativas da sua época e lideraria o seu povo em um tempo de escuridão espiritual e instabilidade política em Israel. E o nome dela é Débora. Mas para nós entendermos um pouco mais sobre isso, nós vamos explorar o livro de Juízes, capítulo 4, do versículo 1 ao 16, e entender como a liderança de Débora se conecta com os conceitos modernos de liderança transformacional. Então vamos ler o que diz o texto. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, uma mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena e lhe disse: que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda junto ao orvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o Monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos seus soldados de Arosete-Agoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera, todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. O livro de Juízes narra um período de ciclos repetitivos em Israel. O povo se afastava de Deus, caía nas mãos dos inimigos, clamava por ajuda e Deus levantava juízes para libertá-los. Em Juízes capítulo 4, a história ela se passa depois da morte do juiz Eude, onde Israel volta a fazer o que era mal e o Senhor os entrega nas mãos de Jabim, rei de Canaã, cujo comandante, Cícera, os oprime com força militar durante um período de 20 anos. É nesse momento que Débora é levantada como líder do povo, uma mulher que julgava debaixo de uma palmeira e era respeitada por todos em Israel, sendo a primeira grande líder registrada na Bíblia feminina. Esse momento, Israel ele estava em guerra, e no versículo 14, Débora ela envia mensageiros a Baraque, um guerreiro israelita, com a ordem divina: levanta-te, porventura o Senhor não saiu diante de ti? Então foi este momento que Baraque disse que só iria à guerra se Débora fosse com ele. E por conta disso, a glória da vitória não seria de Baraque, mas seria de uma mulher, visto que ele não quis confiar somente na palavra da profetisa.
Entendendo esse breve contexto histórico de Débora, vemos que a sua forma de liderar muito se assemelha ao que chamamos de liderança transformacional, que foi popularizada por James McGregor em 1978 e aprofundada por Bernard Bass. Ela é um estilo de liderança que inspira os seguidores a superarem os seus próprios interesses pelo bem coletivo, gerando mudanças positivas e duradouras dentro da organização ou do grupo. E esse tipo de liderança tem 4 características principais. A primeira delas é a influência idealizada, que, segundo os autores, é um tipo de liderança que adquire respeito e confiança por praticarem o que prega. Ou seja, ele se torna modelos éticos e visionários para aqueles que o seguem. É o oposto daquela famosa frase: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Na verdade, quando nós aplicamos na liderança transformacional, ela seria: faço o que eu digo, pois eu faço o que eu falo. E Débora, ela era esse tipo de líder. Julgava com sabedoria, era conhecida e respeitada por todos como profetisa do Senhor, pois ela não liderava apenas com palavras, mas com autoridade moral, pois a sua presença ela despertava confiança e sensação de segurança em todos ali em Israel. O segundo ponto é a motivação inspiradora. Líderes transformacionais, eles inspiram uma visão clara e significativa, despertando o comprometimento emocional, pois ele é um líder que não está somente junto com os liderados, mas à frente deles, trazendo direção, encorajando-os, dando motivação e norte de onde eles devem ir. E é por isso que nós vemos que Débora, ela estava ali motivando Baraque no versículo 14. Levanta-te, o Senhor já saiu diante de ti. Então ela não apenas transmite uma mensagem do Senhor, mas também ativa a fé e a coragem nele. Mesmo quando Baraque hesita, ela mesmo assim o acompanha na batalha, gerando segurança tanto para ele quanto para os guerreiros israelitas. Então assim deve ser um líder transformacional. Ele deve ser alguém que vai para além de uma orientação. Ele é alguém que vai para a ação. O terceiro ponto é o estímulo intelectual, que nada mais é do que encorajar a inovação, o pensamento crítico e a criatividade dentro da equipe, permitindo que os liderados eles cresçam dentro da organização através de suas ideias, iniciativas que somam com o progresso da companhia. E é isso que é essencial para o líder transformacional, porque ele impacta positivamente os seus liderados, pois ele se torna alguém em quem os liderados querem confiar, se espelhar através do seu exemplo. E não somente isso, mas também dá liberdade aos liderados de poderem inovar e somar estrategicamente dentro da organização. E o quarto e o último ponto é a consideração individualizada. Líderes transformacionais, eles entendem e atendem às necessidades individuais também dos membros de sua equipe, não somente o coletivo, promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional. E toda essa promoção do desenvolvimento ele ocorre devido ao interesse do próprio líder em se preocupar com os seus liderados, para saber como estão e em que pode ajudá-los a melhorar cada vez mais o seu desempenho. E o interessante é que na história de Débora, ela enxerga o potencial de Baraque e o confronta com sabedoria com relação a isso. Ela entende o seu medo e por isso vai com ele à guerra, encorajando-o a prosseguir na batalha, tendo uma relação assim de parceria e não de um comando cego dando direcionamento. Então aprenda a encorajar e compreender a necessidade particular dos seus liderados, não somente no coletivo, pois às vezes os colaboradores eles estão passando por um momento em que somente uma atenção individualizada poderá fazê-los voltar a darem o seu melhor dentro da organização. Resumindo, caráter gera influência. Não é o título que faz o líder, mas a sua integridade, pois a liderança ela é um serviço e coragem. E Débora ela não buscava a glória pessoal, mas a libertação do seu povo. Então mulheres e homens podem liderar lado a lado. A Bíblia ela valoriza a liderança feminina neste capítulo. Por isso, a história de Débora não é apenas um relato antigo, mas ela ecoa nas organizações, igrejas, escolas, empresas até os dias de hoje. Então, entendamos que líderes transformacionais não apenas dirigem, mas transformam. E o mundo precisa de mais Déboras, ou seja, pessoas que lideram com coragem, visão, compaixão e fé. Então, se você está numa posição de liderança, eu tenho uma pergunta para te fazer hoje.
Será que você inspira os seus liderados através das suas ações ou você apenas os comanda naquilo que eles devem fazer? Reflita sobre isso. Gostou do vídeo de hoje? Gostou de aprender com a Débora acerca da liderança transformacional e ser um exemplo inspirador aos seus liderados? Então curta o vídeo, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar os nossos conteúdos semanais. Compartilhe com pessoas que também têm interesse em aperfeiçoar cada vez mais as suas formas de liderar. Siga as nossas redes oficiais. E eu te vejo, meu irmão e minha irmã, no próximo vídeo.